Já de volta com o nosso Manhã da Piedade e agora eu te convido para uma reflexão muito importante nesta terça-feira de Carnaval. Muita gente quer ser grande, quer ser poderosa, né? Estar acima dos outros. Ah, como isso acontece, né? Mandar em todos que puder. Isso a todo momento em algumas situações. E é bem fácil encontrar pessoas assim, não precisa nem de pensar muito, né? Inclusive entre os discípulos de Jesus, sim, tinha gente desta forma, tinha gente assim. E Jesus então aproveitou para dar um ensinamento a respeito. Eu te convido a ouvir a reflexão do nosso arcebispo Dom Valmor e depois tem a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivamos a alegria, graça de Deus de estarmos juntos aqui ao redor de nossa mãe, amada Mãe Maria, discípula exemplar que nos inspira na proclamação e escuta amorosa da palavra santa de nosso Deus. Tarefa missionária de todos nós para iluminarmos o mundo, um mundo que muitas vezes está ensombreado, na escuridão, sem rumo. E precisamos dessa palavra santa para que o nosso testemunho seja uma força profética no coração deste mundo. Por isso, nosso desafio existencial é sempre grande, em razão das exigências de qualificação humana e existencial, para participarmos da construção de uma sociedade justa e fraterna, solidária, denunciando os abusos, denunciando tudo aquilo que está na contramão da vida verdadeira. A superficialidade e o desleixo são sempre um risco na vida de todos nós. Ajuda-nos a reflexão preciosa dos sermões de São Cesário de Arles, ao comentar que nosso Senhor e Salvador não só disse, renuncie a si mesmo, mas acrescentou, tome sua cruz e siga-me. Que significa tome a sua cruz? Suporta todo o sofrimento e assim me seguirás, diz o Senhor. Quando tiveres começado a seguir a minha lei e os meus preceitos, enfrentarás muitas contradições, terás muitos opositores. Encontrarás não só os que escarnecem, mas também os que perseguem. E isto não se dará apenas entre os pagãos, mas também entre os que parecem estar na igreja com o corpo, mas estão fora pela malícia de suas obras. Só se gloriam com o nome de cristãos, mas perseguem continuamente os bons fiéis. Portanto, se queres seguir a Cristo, não demores em carregar tua cruz, suporta os maus e não te deixes abalar. Se queremos cumprir a palavra do Senhor, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esforcemo-nos por praticar com o auxílio de Deus o que disse o apóstolo Paulo, tendo com que nos sustentar e nos vestir, fiquemos contentes. Pois se não compreendemos que desejamos enriquecer ao buscar os bens terrenos mais do que o necessário, caímos nas tentações e nas ciladas, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Digne-se o Senhor proteger-nos, libertando-nos de semelhante tentação, Ele que vive e reina com o Pai e o Espírito por todos os séculos dos séculos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. E Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse, quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos ensina o caminho da nossa qualificação para darmos conta de ser no coração da sociedade uma presença que seja sinal do reino,
Por isso, nos contrapondo com tantas práticas que existem, escolhas e modos de organização da nossa sociedade. Para isso é preciso compreender, acolhendo no coração o desafio existencial de saber que a nossa imitação é a Cristo e somos dele, por ele vivemos e somos chamados a percorrer o seu caminho. Por isso, escutando o que ele diz de si, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Mas é preciso passar pela morte, que é essa oferta constante no bem e na justiça. Os discípulos não conseguiam compreender estas palavras e tinham medo de perguntar porque sabiam da exigência grande de viver a experiência do amor. E Jesus, estando em casa, lhes faz uma pergunta que nos toca interpelando. O que discutíeis pelo caminho? Ficaram calados, discutiam pelo caminho quem era o maior. A disputa sempre crescente e existente no coração humano. Por isso o Senhor nos ensina dizendo, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Só valemos pelo serviço que prestamos à vida, promovendo-a com simplicidade de coração, como a criança tomada no meio deles e abraçada por Jesus, apontando-a como aquela que de fato é o exemplo para o nosso coração, para não sermos pretensiosos e não vivermos de disputas, porque é a ela que devemos acolher no nosso coração, porque quem acolhe no coração a simplicidade da criança, acolhe não a si mesmo, mas acolhe a ele, Cristo, e aquele que o enviou. Desafio-nos a urgência de nos qualificarmos na competência de discernir para escolhermos bem, como nos apontam as homilias sobre o Eclesiastes de São Gregório de Nícia, ao lembrarmos que há um tempo de dar à luz e um tempo de morrer. Muito bem expressa no princípio de suas palavras a necessária ligação a unir morte e nascimento. É preciso saber o tempo de cada coisa. Para isso, abramos-nos à ação do Espírito Santo de Deus, para termos as luzes necessárias para escolhermos na direção certa. Deus nos conceda essa graça pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.
Se o próprio Jesus se colocou a serviço das outras pessoas, né, sem querer dominar ninguém, sobressair-se sobre ninguém, também nós hoje devemos seguir este exemplo tão bonito dele. Então pense aí sobre as suas atitudes, né? Seja exemplo para outras pessoas você também. Nosso programa desta terça fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia, a sua interação, a sua participação no nosso Manhã da Piedade. Você pode continuar interagindo conosco por meio das redes sociais. O nosso Instagram está aí na telinha, @Manhã da Piedade. Tem também o site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br/Manhã da Piedade. Não esqueça de colocar a barra lá para você se informar tudo, né, sobre o nosso programa aqui, o Manhã da Piedade. E agora você acompanha imagens da construção da nossa Catedral Cristo Rei. Pois é, você que está assistindo essas imagens aí, você também pode colaborar, né, com essa construção. Para ter mais informações sobre como colaborar, mais informações sobre a construção em si, basta você ligar no 3269-3100. O telefone está aí na telinha. E lá você vai ter informações, né? Vai conversar com um dos atendentes e vai saber como pode ajudar. Na sequência, você fica na companhia de Acir Antão. Eu estarei de volta amanhã, quarta-feira de cinzas. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau, tchau.